É uma alegria, mais uma vez, estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. E é um privilégio estar aqui. E eu quero também dizer que o pastor Cezinha e a pastora Suelen mandam um abraço para vocês. Eles não puderam estar aqui hoje, estão em viagem. Se eu não me engano, eles devem estar em Florianópolis hoje, pregando na Zoe Florianópolis. Então, que você também possa estar orando pela vida deles, né? Pela viagem. As viagens são cansativas e as estradas são perigosas. Que você possa cobri-los também com oração, porque afinal, eles estão lá representando você, essa igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero pedir que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós abrimos espaço para você, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade na minha vida, Senhor. O Senhor tem liberdade na vida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor tem algo precioso para nos entregar nessa noite. E nós queremos dizer que nós estamos atentos, Deus, e preparados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos. Senhor, que os nossos sentidos sejam aguçados nessa noite. E que nós possamos aprender mais de Ti, Espírito Santo. O Senhor é aquele que nos dá instrução, nos dá direção. E essa noite, Senhor, nos ajuda com isso, ajuda a Tua igreja a caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós ansiamos, Deus, ser parceiros com você. Senhor, nós ansiamos, Deus, para que o mundo seja transformado, a começar em nós, a começar na nossa casa. Se nós queremos a transformação do mundo, ela começa dentro da nossa casa, Senhor, e nós clamamos para que a revolução comece a começar por nós, pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite poderosa de revelação, de unção e poder em nome de Jesus. Que todo mal, toda ação de Satanás, todo intento do inferno de tentar nos distrair, nos desfocar, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus e dou uma ordem para que todo mal recue agora em nome de Jesus. Senhor, e que os Teus anjos, Senhor, possam vir, Senhor, possam estar aqui conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a maioria deve me conhecer e sabe que eu amo o fogo de Deus. Eu amo o fogo de Deus, eu amo ser apaixonada por Ele, eu amo o Espírito Santo e também amo me relacionar com Ele. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas experiências minhas, algumas vivências que eu tenho experimentado. E eu penso que hoje vai ser mais um ensino do que propriamente dito uma pregação. E contando essas minhas experiências, o meu intuito é despertar em você o desejo de viver o sobrenatural de Deus. Que você pense, é possível. É possível eu viver esse nível de intimidade com o Espírito Santo, com Deus, onde eu posso me mover de uma forma sobrenatural e extraordinária. Eu creio que essa intimidade e essa paixão é para todos nós. Afinal, a Bíblia diz que Ele não tem filhos prediletos. Não é verdade? Então é para mim e é para você. Diga para quem está do seu lado, é para você também, meu irmão. Mas eu também sei que existem experiências únicas para cada um de nós. Você está preparado para o que Deus vai fazer com você hoje? Como está seu coração? Você deseja por mais dele, mais da presença dele? Bora então embarcar para uma aventura com o Espírito Santo? Vamos lá?
Fala aí para quem está do seu lado. Vamos lá? Então, nas últimas 3 semanas, nós estivemos aqui ouvindo sobre Pentecostes, jejuando. Nós recebemos palavras poderosas vindas do Senhor para nós. E nós aprendemos que Pentecostes é o dia que Deus passou a habitar dentro de nós. Isso é Pentecostes. Então, Deus passou a habitar dentro de mim. Amém? Então fala assim: há um Deus que vive em mim. Põe a mão no seu coração e repita isso. Há um Deus que vive em mim. Você tem noção do que você falou? Há um Deus que vive em mim. Há um Deus que vive em você. E não há nada mais valioso do que hospedar essa presença de Deus em nós. Tê-lo como companheiro, como parceiro de caminhada. Algo tão poderoso, valioso, esse tesouro inestimável aqui dentro. E o que temos feito com isso? O que você tem feito com isso? Houve um tempo em que eu não sabia o que fazer com todo esse tesouro. Eu ficava perdida. E talvez alguns de vocês se sintam assim também. Não entendendo muito bem o que fazer com aquilo que Deus está falando com você. Porque Ele está falando. O que nós podemos fazer são 2 coisas. Ou ignorar ou avivá-lo. Vou dar um exemplo. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui, enquanto a Natasha estava orando pelos missionários, para você fazer uma oferta em dinheiro para essa pessoa. E você sabe até quem é. E o que você vai fazer com isso? 2 opções. Você pode ignorar, falou, capaz. Não, imagina, eu não tenho dinheiro. 10 reais? R$1. Ai, mas que vergonha, é muito pouco. Deus não falou para você que é 100 que vale, que é 50 que vale, que é 1000 que vale. Ele falou com você. Você tem noção disso? Então você pode ignorar. Nós podemos seguir a vida. Deus vai falando com nós. Capaz. Não, imagina. Isso é coisa da minha cabeça. A gente pode fazer isso, viver de uma forma natural e ignorar o Espírito Santo. Você tem ignorado Ele? Eu sei também que essa semana Deus falou com muitos de vocês. Sabe por quê? Porque foi a minha oração. Fala com eles, Deus. Fala com eles, porque quando eles chegarem lá, eles vão saber do que eu estou falando. Então eu sei que Deus falou com você. Sobre várias coisas. E quando a gente ignora Ele, a vida fica infeliz. Angustiante. Nos sentimos perdidos, sem direção. Talvez você esteja assim hoje, sem direção. Porque talvez você ignorou algumas coisas que Ele falou com você. Ou então, nós podemos avivá-lo, cooperar com Ele, ser parceiro dessa caminhada e desse sobrenatural. E para isso, meu irmão e minha irmã, não há fórmula mágica. Só há um caminho: relacionamento com Ele. Não existe outra forma. Você quer viver o sobrenatural? Você quer ser usada por Deus de forma poderosa? Tudo é possível ao que crê, a Bíblia diz. Mas você precisa ter um relacionamento com Ele. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu olhava para a pastora Maura e pensava, uau, ela é o máximo. Nossa, eu queria ser igual a pastora Maura. E talvez vocês tenham pessoas que vocês admiram assim.
Mas será que nós estamos dispostos a fazer o que eles fazem? Porque eu, quando falei isso a respeito da pastora Maura, eu não estava disposta a fazer o que ela fazia, a jejuar da forma que ela jejuava, a orar como ela orava. Eu não fazia isso. Então, precisamos de relacionamento, amém? Sem honra e sem relacionamento, não há sobrenatural. Fala assim, sem honra e sem relacionamento, não há sobrenatural. Esse relacionamento transforma a gente. Quando você anda perto dele, ele começa a mudar você. Aquilo que você acreditava que era certo, você começa a ver que não era. Que você estava enganado. Esse relacionamento, ele começa a mudar seus pensamentos. As suas palavras mudam. É impossível você se relacionar com o Espírito Santo e falar palavrão. Porque quando você falar um palavrão, ele vai estar aqui, ó, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Esse relacionamento, as nossas palavras mudam, a nossa reação muda. Talvez você era muito explosivo. Hoje você não é mais. E os seus desejos começam a ser alinhados com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele não veio só para nos visitar em alguns momentos especiais. Isso ele fazia no Antigo Testamento. Agora, nós já passamos por Pentecostes. Ele habita em mim. E se ele habita em nós, agora ele nos fortalece, nos transforma, nos conduz de dentro para fora. Relacionar com ele é isso. É ele gerando dentro de você mudanças que as pessoas vão começar a ver. Eu quero ler com você 2 textos. 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Ele habita em vós? Tiago 4,5 diz assim: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha que poderoso, olha que verdade poderosa. O Espírito Santo deseja intensamente ter um relacionamento com você. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter comunhão, Ele quer andar com você todos os dias. E nessa série de Pentecostes, o pastor Cezinha falou algo da necessidade de nós abrirmos espaço para o Espírito Santo. Tem espaço aí na sua vida para o Espírito Santo? Às vezes tem espaço para a família, tem espaço para o trabalho, tem espaço para o lazer. E eu não estou falando que isso não é legítimo, é legítimo. Mas não tem espaço para ele. Tem espaço para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, para a sua academia, mas não tem espaço para ele. Seja corajoso, abra um espaço para ele. Abra um espaço na sua vida. Abra um espaço na sua agenda. Porque quando eu e você abrimos espaço, ele vem. E quando ele vem, não há como a gente resistir. Mesmo que você abra um pequeno espaço na sua agenda. Eu estou falando para você, se você quiser, você pode abrir 5 minutos do seu dia, se ajoelhar. Foi assim que eu comecei. 5 minutos era muito tempo para mim. Eu nem sabia o que dizer. Mas quando eu coloquei ele na minha agenda e comecei a ir lá, 5 minutos, me ajoelhar,
orar, falar para Ele. Falar para Ele, ó, já nem sei mais o que falar, Deus, já acabou. Hoje 5 minutos é muito pouco para mim. Muito pouco. Porque eu tenho muita coisa para falar para Ele, porque o nosso relacionamento cresceu. E à medida que o seu relacionamento com Ele for crescendo, as coisas vão sendo transformadas. E à medida que eu fui conhecendo mais Ele, eu pude entender que o Deus que habita em mim fala comigo. Por isso, que o Deus que habita em você fala com você. Existem muitas maneiras de Deus falar conosco. E Ele fala com todos nós. Ele fala. O que nós precisamos é descobrir qual é a maneira que Ele fala comigo e com você. Então eu quero falar com vocês sobre 4 maneiras que Deus pode falar com você. Que Ele fala comigo. É sentir, ouvir, ver ou saber. É dessas 4 maneiras que Ele pode falar com você. Existem várias, mas eu vou falar dessas, tá? E Deus pode falar de uma dessas maneiras, como Ele pode falar de 2 ou mais, ou Ele pode falar de todas. Você não precisa ficar preso a uma só. Você precisa dar espaço para Ele. E quanto mais espaço você dá, mais Ele vai se relacionar com você. Mas o mais importante a saber é que Deus fala com você. Hoje, o que mais me importa é que você saia daqui convicto. Deus fala comigo. E, então, as 4 maneiras, vamos começar lá. Primeira maneira que Deus pode falar comigo é aquele que ouve. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Deus quer falar com quem está disposto a ouvir. E você está disposto a ouvi-lo? Fecha os olhos rapidinho e faz uma oração assim: Senhor, limpa os meus ouvidos para que eu te ouça. Amém? Aquele que ouve pode ouvir de 2 formas. A primeira forma é a maneira audível. Você já ouviu a voz de Deus? Uau, é possível? É possível. É raro, pelo menos para mim. Mas é possível. Já pensou você ouvir Deus? Como seria? Você deseja ouvi-lo? Pede para Ele. De forma audível, né? Mateus 3,17, nós vamos ler lá. É o batismo de Jesus. E aí diz assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Uma voz dizia: esse é meu filho amado. Eu ouvi Deus audivelmente uma vez. Um dia comum. Não tinha nada extraordinário. Estava andando no lago, orando. Aproveitar o tempo, né? Já que vou andar, exercitar, vou orar. E eu estava orando. Coisas triviais. Nós estávamos querendo trocar de carro. E eu estava falando com Deus. Eu sei exatamente aonde foi que Ele falou comigo. Eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: eu já escolhi. O melhor eu já escolhi. E quando você ouve, você não sabe o que fazer. Você não sabe se você corre, se você chora, se você ri. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: é inesquecível. Eu nunca mais vou esquecer. Nem que Ele nunca mais fale comigo de forma audível. Eu nunca mais vou esquecer. Isso é relacionamento, você entende?
Às vezes você pensa que você precisa ouvir Deus aqui dentro da igreja. Que você precisa ouvir Deus, no Incendiários. Ele fala com você lá na academia, lá no lago, andando. Lá na sua casa, lá no seu trabalho. Mas Ele fala com você. Então você pode ouvir Deus de forma audível, ou você pode ouvir Deus como uma voz interior. É algo dentro de você. Quase que parece que é um sussurro. E Samuel passou por 2 momentos assim. Pode ser que ele passou por mais, mas eu vou falar sobre esses 2. Lembra quando Samuel dormia e ele ainda era um menino? E ele ouvia Samuel, Samuel? E ele corria para o profeta Eli e dizia assim: o Senhor me chamou? Eli falou: não te chamei, volta a dormir. E por 3 vezes ele foi lá, porque ele ouviu que tinha alguém chamando, mas ele era muito novo. A Bíblia diz que ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. E na 3ª vez, quando ele foi, Eli falou para ele assim: volta. E se você ouvir a voz de novo, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que nessa noite você possa dizer isso para Jesus, para o Espírito Santo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, a primeira vez foi quando Samuel foi chamado, né? Mas houve uma outra vez que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o filho de Jessé rei. E ele chegou lá e falou para Jessé: cadê seus filhos? E Jessé então começou a falar: esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho. E até Samuel achou que um deles era o rei. E Deus falou: eu não olho a beleza, eu olho o coração, não é esse. E depois de Jessé mostrar todos os filhos, Samuel sabia que não era nenhum daqueles. Falou assim: tem mais algum? Jessé falou: tem um que está lá, cuidando das ovelhas. Ele disse: então manda chamar. E quando Samuel viu Davi, disse o Senhor, 1 Samuel 16:12, levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Então, Deus falou com Samuel com essa voz interior, dizendo: é esse aqui. João ouviu de forma audível, que foi lá no batismo de Jesus. Agora Samuel ouviu no seu interior. E a minha pergunta é: você tem ouvido Deus? No seu interior? Ou de forma audível? Pessoas que ouvem, elas expressam com frequência assim, frases que a gente diz com frequência. Jesus me disse isso. Deus me direcionou para fazer aquilo. Eu falo bastante assim: Deus me falou. Você usa essas frases, isso é um sinal de que você é aquele que ouve. Então, eu quero deixar um conselho para você. Habitue-se a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Então essa é uma maneira. Outra maneira de Deus falar conosco é através da visão. É aquele que vê. Provérbios 29:18 diz assim: onde não há visão, o povo perece. Deus deseja falar com aqueles que estão dispostos a ver. E eu tenho um recado bem específico para algumas pessoas aqui. Talvez você viu muitas coisas. Viu mesmo, viu? Você sabe o que eu estou falando. E você enxerga o reino espiritual, você enxerga tanto anjos quanto demônios. E houve um dia que você disse para Deus: eu não quero mais ver. E parou.
Em outras palavras, você disse, eu não quero mais ouvir você, Deus. Eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil. Ver os anjos é maravilhoso, mas ver os demônios é terrível. Eu vi também, uma vez só, nunca vi anjo, mas eu vi um demônio entrando no quarto do meu filho. Então, se você é essa pessoa, talvez seja o dia de você se reconciliar com Deus. Fecha os olhos e vamos fazer uma oração rapidinha. Fala assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Aqueles que veem, percebem através de imagens, visões ou sonhos. Em alguns momentos, podem ver de forma espiritual. Imagens, na sua imaginação. Eu vejo muito assim. Eu não vejo quase com os meus olhos abertos. Na verdade, com os meus olhos abertos, eu só vi essa vez o demônio entrar no quarto do meu filho. Então, eu vejo mais na minha imaginação. E quando a gente vê na imaginação, parece loucura, gente. Eu entendo você. E as pessoas quase não falam isso. Você não fala porque você tem vergonha. E em outros momentos, Deus pode falar com você através de sonhos ou da visão aberta, como eu já falei, né? Um tempo atrás, eu estava olhando o Instagram, uma igreja inaugurando. Era tudo lindo, novo. Embora eu só visse coisa velha. Eu olhava e eu só via coisa velha. Mas era novo. Estava inaugurando. Como assim? E aí eu fui falar com a pastora Suelen. Eu falei, Suelen, eu não sei te dizer. Mas eu só sei que eu via tudo velho. Ela não entendeu? Eu também não. Ok. Vou te ensinar o que fazer com isso daqui a pouco, tá? Passado um tempo, eu li um versículo que dizia assim: tudo que se torna obsoleto morre. E ele estava dizendo assim, que tudo que envelhece, tudo que é velho, morre. Essa igreja morreu. Eu vi quando ela estava inaugurando. Você consegue perceber? E o que fazer com isso? Já te conto, espera lá. São pessoas que frequentemente estão lidando com alguma imagem que precisam discernir. Você já viu algo e não entendeu nada? Olha só, Jeremias 1, 11 ou 12. Eu vou ler com você. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem? O que você enxergou? O que você viu essa semana? Porque você viu. Eu orei, você viu. E não entendeu nada. O que foi que você viu? Você vê coisas que pessoas estão do seu lado que não estão vendo. Há relatos que falam na Bíblia, se eu não me engano, Paulo, quando Paulo cai do cavalo lá, né? Parece que só, eu não lembro se é ele ou se foi Daniel, mas vou dizer que é Paulo, mas não tenho certeza, tá? Só ele ouviu. Os que estavam com ele só viam a luz, mas não ouviam. Mas Paulo ouvia. Atos 27, 10. Paulo, indo fazer uma viagem, ele disse assim, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga
e do navio, mas também da nossa vida. Vejo, eu vi. Ele não tinha saído ainda, mas ele viu. Deus mostrou para ele. E se você ver o texto, diz que eles não quiseram, não deram bola para o que ele falou. Você já falou algo para alguém que não deu bola para você? E continuou? Você disse assim, vejo que esse não é um bom caminho para você. E a pessoa disse, você tá... Ó. E depois você viu a pessoa dar ruim. É porque você viu, você vê, você é aquele que vê. Agora, durante o jejum, eu vi Jesus colocando uma insígnia em mim. E eu sei que eu subi de nível. No mundo, a Bíblia não fala nada de patente, tá? Mas eu entendo assim. Eu ganhei uma nova patente. E eu creio e sei que Deus tem para você um novo nível de intimidade com Ele em nome de Jesus. Amém? Você quer? Pessoas com essa sensibilidade, os que vêm, dizem assim, eu vi algo, Deus me mostrou. São pessoas que enxergam além do natural. Então tem aquele que ouve, aquele que sente e o terceiro. Aquele que ouve, aquele que vê, terceiro, aquele que sente. São pessoas que sentem no corpo e nas emoções. Isaías era esse profeta. Ele sentia no corpo dele, nas emoções dele. Isaías 21, o 3 e o 4. Diz assim, por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores, como as dores da mulher que estava dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe temor. Nesses 2 versículos a gente pode ver Isaías tendo dores no corpo. Ele dizia, as dores são horríveis, como dores de parto. Eu fiquei pensando que pode ser uma crise renal. Quem já teve uma crise renal é horrível, a dor é horrível. E quase que parece uma dor de parto mesmo. E depois ele fala assim que o coração dele estava agitado, o horror apavorava ele. Agora já é emocional, ele já está falando da parte emocional dele. A pessoa que sente, ela sofre bastante até entender o que está acontecendo. Porque você pensa que é tudo a ver com você. Você está mal e você acha que tem a ver com você. Você está triste e você pensa assim, por que eu estou triste? Nossa, eu não tenho nada para estar triste. Mas eu estou triste. Às vezes você está boa. Você está bem. Você entra num lugar, você começa com uma dor. Você fala, meu Deus, mas 5 minutos atrás eu estava boa, agora estou com dor. É aquele que sente. Essas pessoas percebem em Deus através das emoções, sensações e discernimentos no coração. São como esponjas que absorvem a atmosfera. São pessoas sensíveis a ambientes espirituais e emocionais. Muitas vezes sentem tristeza, alegria, peso ou paz. Sem explicação natural. E até mesmo dores físicas. Você já entrou na igreja, veio para o culto. E você estava ok para o culto. Quando você entrou aqui, sei lá, começou o louvor, você tinha uma vontade de ir embora. Talvez agora você está com uma vontade de ir embora. Mas você pensa, mas por quê? Isso é você sentindo a atmosfera.
Tem pessoas que talvez estão angustiadas. E por que Deus está te mostrando isso? Para você ficar, então eu vou embora e ir embora? Não. Ele está mostrando isso para você orar. Para você falar, Deus, eu estava bem. Isso é meu ou não é? Pergunta para Ele. Tem alguém aqui que não está passando bem? Jesus, você entrou, você estava bom. Começou com uma dor no joelho. Jesus, tem alguém com dor no joelho? O senhor quer que eu vá orar com essa pessoa? Me mostra quem é. E eu vou lá orar. Você já entrou, ficou com dor, saiu, a dor passou? Numa loja, num supermercado, sei lá. É Deus falando com você. Só que a gente, quando não entende, pensa que tem a ver conosco. Eu sei de pessoas que achavam que estavam deprimidas, depressivas, mas era só a atmosfera. Quando ela começou a entender, não é meu, é Deus falando comigo, vou começar a orar, a depressão foi embora. É Deus falando com você. O que você tem sentido? Cheiro. Você já sentiu cheiro? Você está num lugar, de repente você começa a sentir cheiro de cigarro dentro da minha casa. Ninguém fuma na minha casa. Eu já estava dentro da minha casa e senti cheiro de cigarro. Isso não é normal. Deus, o que é isso? Eu já começo. Deus, o que é? O que é esse cheiro? Por que esse cheiro? Já sentiu o cheiro de urina? De enxofre? Eu já senti cheiro de morte. Nós estávamos no encontro com Deus. Na ministração de sábado à noite. Eu estava coordenando, eu estava sentada. Eu senti cheiro. Sabe do quê? De uma flor chamada jasmim. Talvez você conheça. É fedida. E a minha referência é morte. Porque sempre que eu ia, quando pequena, nos velórios, as pessoas levavam jasmim para colocar e ficava aquele cheiro. Quando eu senti aquele cheiro lá, eu falei para a Sueli, eu estou sentindo um cheiro de flor. Eu estou sentindo cheiro de morte. Eu falei para ela. Para mim, era isso que me remetia, entendeu? E é isso que você tem que começar a pensar. O que isso significa para mim? O que esse cheiro significa para mim? E quando eu senti cheiro de jasmim, eu perguntei, o que isso significa? E Deus falou, morte. E naquele dia, de acidente, morreu a mãe de uma discípula minha. Então, não é loucura, gente. É Deus falando com você. Fica esperto. As pessoas expressam assim, eu estou sentindo algo diferente. Sinto que Deus quer fazer alguma coisa aqui hoje. Quando você chegou aqui, como você estava? O que você estava sentindo? Quarta maneira de Deus falar com você. Aquele que sabe. Sou eu. Deus fala comigo das 4 formas, mas aquela que sabe sou eu. É a principal forma que Deus fala comigo. Eu sei. Como que você sabe? Não sei, só sei que sei. Como assim? É assim. Quando Deus fala com você desse jeito, e você, que é essa pessoa que está aqui, vai saber o que eu estou falando. A gente sabe. Mas como assim? Não tem como explicar. Olha só, Lucas 7:8 diz assim, ó. É o centurião falando para Jesus. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso. E ele o faz. A minha tradução é um pouco diferente. Diz assim, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. O centurião, Deus falava com ele assim, sei disso.
Ele sabia. Ele sabia, Jesus, eu sei, se você der uma palavra, vai acontecer. Como é que você sabe? Eu sei. O centurião simplesmente sabia que se Jesus dissesse uma palavra, aconteceria. E foi assim, o servo foi curado. Essas pessoas, que é o sei, que é o saber, comumente estão certos a respeito de algo. Normalmente, eles têm uma forte impressão de que precisam fazer algo e farão. Há 3 semanas atrás, eu estava sentada adorando. Eu vi uma pessoa e Deus falou para mim, você vai orar com essa pessoa, ela vai ser curada e tem a ver com a mãe dela. Mas eu saí, não tive oportunidade de orar naquele dia. Durante a semana não me lembrei. Mas semana passada eu procurei essa pessoa aqui na igreja, porque eu queria orar por ela. Porque Deus me lembrou de novo. E essa pessoa não estava aqui. Mas durante a semana, eu fui orar com ela. E eu falava assim para Deus. Deus, o que eu vou dizer? Porque eu não sabia mais nada, eu só sabia isso. Que era para mim orar, que seria curado, que tinha que ver com a mãe. E eu pensei assim, por que eu fui me colocar nessa enrascada? Mas fui, porque eu já tinha dito que eu ia. E fui. Cheguei lá, foi uma bênção. Às vezes você não vai saber de tudo. Você precisa obedecer. Então, essas pessoas, elas costumam expressar, só sei que sei, eu tenho convicção disso. Você viu que no começo, várias vezes, eu falei, eu sei. Eu frisei. Eu sei disso. Eu sei daquilo. Porque eu sei. Porque é assim que Deus fala comigo. Então, essas são as 4 maneiras que Deus pode falar conosco. Mas a gente só pode ouvir se a gente estiver próximo dele. Então, cultive tempo de qualidade com o Espírito Santo. Isso precisa ser prioridade na sua vida. Seja intencional ao lembrar dele durante o dia. Se é difícil para você, às vezes no corre-corre do dia, coloque o seu celular para despertar. Tal e tal horário. Quando ele despertar, você vai olhar, Espírito Santo. Você vai falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor tem alguma coisa para mim? Lembrei de você, Espírito Santo. Nem que seja com o despertador, mas eu lembrei. Seja intencional. Então eu vim aqui para falar 2 coisas com vocês. A primeira é, Deus fala com você e nós falamos das 4 maneiras que Ele fala. E a segunda coisa que eu quero falar com você é que eu percebo que muitos de vocês, e eu também, a gente tem dificuldade de saber o que fazer com o que Deus falou para nós. O que você faz com uma imagem que você não entendeu nada? O que você faz se Ele falou para você dar uma oferta? O que você faz quando você sente um cheiro? Nós somos amados e somos equipados por Deus para ganhar almas, para evangelizar, para amar o perdido, o órfão, a viúva. Nós não podemos apenas nos sentar aí nesse banco e ficar recebendo palavra e não fazer nada. Você já parou para pensar que talvez aí quem está do teu lado hoje precisava muito de uma palavra, muito de uma oração, mas você não está às vezes nem aí. Eu vou para a igreja, vou lá, vou engordar, vou ouvir a palavra e não vou repartir com ninguém. Não, meu irmão, preste atenção ao que o Espírito Santo está fazendo, falando e haja. Um dia eu estava andando na rua, um frio
Passei num lugar, tinha uma mulher de shorts e blusa regata, mas era muito frio. O Espírito Santo falou, tire a blusa e dê para ela. Quantas vezes ele já falou para você? E você não fez? E aí você diz, Deus não fala comigo. O que você vai fazer com o que Deus tem mostrado para você? Então eu vou dar algumas dicas para você da minha vida, de coisas que eu fui aprendendo com o tempo, com esse tempo de caminhada. Então a primeira dica que eu quero dar para você, se você não souber por onde começar, comece orando. Ah, eu quero esse sobrenatural de Deus, eu quero o Espírito Santo, mas eu estou insegura, Silvana, eu acho que eu não estou conseguindo nem ver, nem ouvir, nem saber, nem sentir. Então comece orando. Comece orando por um desses filhos da casa, que a Natasha esteve aqui, por um desses casais. Comece orando por eles, mas comece. Talvez enquanto a Natasha estava orando aqui, você também, algum nome te despertou. E você talvez pensou assim, eu não quero mais isso para mim, por favor. O Espírito Santo está falando. Mas e o que você faz? Então comece orando. Confie, Deus fala com você. Amém? Outra coisa. O que fazer? Comece pelo pequeno. Eu vejo muitas pessoas querendo as coisas extraordinárias. Quando eu olhei para a Maura e falei, eu quero ser que nem a Maura, eu queria o extraordinário dela. Eu queria saber orar como ela orava. Eu queria orar e ter uma oração poderosa, porque é assim que a gente pensa. Mas a gente não quer começar por baixo. Lá pelo pequeno. Lá, orar pelo missionário. A gente quer vir aqui, orar e as pessoas serem curadas de câncer. E se for uma dor de cabeça, a gente nem dá muita bola. Porque, só uma dor de cabeça. Comece pelo pequeno. Tudo começa com eu e você dizendo sim para as pequenas coisas. Leve uma flor, tira essa flor aí do teu jardim, leve para aquela pessoa. Comece pelo pequeno. Faça um bolo, leve para aquela pessoa. Se começarmos por cima, seremos um fracasso e vamos arrebentar com as pessoas. E se formos fiéis no pouco, Deus vai aumentando os nossos horizontes mais e mais. Comece obedecendo aquilo que Deus te pede, mesmo que pareça muito pequeno ou insignificante. Amém? Outra coisa que você precisa fazer, mantenha a inocência. A Maura falou disso aqui no começo. Todos nós fomos chamados para viver o sobrenatural de uma forma natural. Mas nós precisamos ser como criança, que se alegra. Sabe? Uma criança se alegra com uma bandeja de iogurte. Uma criança se alegra com uma balinha. Mantenha essa inocência. Não esqueça as maravilhas que Deus faz no teu cotidiano. Escolha, a Maura falou disso, escolha ver o Espírito Santo em tudo. Eu escolho. Silvana, mas nada a ver. Vou contar uma experiência para vocês. Esses dias eu peguei meu cartão de crédito, que eu tenho já há muito tempo. E eu olhei atrás, tinha uma pomba. Um adesivinho assim de uma pomba. E eu fiquei, olha, o Espírito Santo.
Corri lá pro Nani, falei, cadê teu cartão? Quero olhar teu cartão, quero olhar teu cartão. Peguei o cartão dele, não tinha. Eu falei, ó, o teu não tem, mas o meu tem. O meu tem Espírito Santo, até no cartão de crédito. Aí, o Marco me ouviu falando, falou, ah, mas no meu também tem. Falei, pois é, mas no meu é o Espírito Santo, no teu pode ser uma pombinha. Entendeu? Mantenha a inocência, gente. É Ele falando com você. Quarto. Tá parecendo loucura o que Deus falou com você? Bem-vindo ao time. Você está no caminho certo. É isso mesmo. É loucura. Tem coisas que é loucura. E a gente não consegue explicar. Coitado do Nani, né? Que ele ouve cada loucura. Mas não tem como explicar. Olha só o que diz 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Eu acho que esse não tem aí. Tem? Ah, tem. Achei que eu não tinha passado. Olha só. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É por isso que você é fraco, meu irmão. É por isso que Deus te escolheu. Porque quando você é fraco, daí você é forte em Cristo. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando é loucura, as pessoas vão saber que não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Deus. Porque se é uma coisa muito certinha, você vai começar a se achar que você é o bambambam do pedaço. Mas quando é loucura, é Deus. Não pode ser você, é Deus. Quinto, se não fizer sentido o que Deus está falando para você, não jogue fora. Coloque na prateleira. Como assim? Use a sua imaginação. Pensa que você tem uma prateleira e que lá você vai colocar algumas palavras que não fazem sentido no momento. Mas que em outro momento pode fazer sentido. Novembro de 2023. Deus falou assim para mim, eu estou te dando um bumerangue. Eu falei, é? E o que a gente faz com isso? Para que serve? Um bumerangue? Eu nunca peguei um bumerangue ao vivo e a cores na minha mão. Guardei na prateleira. Porque, né? Não estou entendendo. No jejum, no dia que Jesus colocou a insígnia em mim, eu falei para ele, o senhor tem alguma arma para mim? Para esse novo tempo? Ele falou, eu não tenho uma nova arma, eu só estou ativando o teu bumerangue. Corri lá, peguei o bumerangue. Para que serve esse negócio? E aí eu comecei a pedir para Deus para que serve. Comecei a pesquisar o bumerangue e eu entendi que Deus está me dando uma habilidade contra as potestades do ar. Se entende? 2023 para 2026, uma palavra guardada. E uma loucura. Porque um bumerangue é uma loucura. Sexto, obedeça primeiro. Depois, se for o caso, você vai entender. Faça. Ah, mas e se... Faça. Mas, faça. Depois, se não for, você vai lá e diz, me perdoe. Eu me enganei. Mas faça, obedeça.
Nós não vamos conseguir ser cooperadores de Deus, viver o sobrenatural, se a gente quiser entender tudo, tintim por tintim, para depois nós agir. Se eu ficasse esperando saber o que eu tinha que orar pelaquela pessoa, com detalhes, eu não teria ido. E Deus não teria se manifestado. Talvez teria por outra pessoa, mas não por mim. Então, vá. Ah, mas eu não sei o que dizer. Vá. Olha o que diz Mateus 10:19. Acho que é isso que não tem. Diz assim, ó. Não se preocupem em como ou o que falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então vá. E se eu chegar lá e não souber nada? Tá bom. Diz assim, eu só estou aqui, eu estou obedecendo. Uma vez, Deus falou, Deus não. 2 pessoas me ligaram e falaram para mim orar para uma pessoa ressuscitar. A primeira ligou e disse, Silvana, eu acho que você tem que orar, essa pessoa vai ressuscitar, e E eu desliguei e falei, misericórdia. Como é que eu vou, Deus? Eu não vou, porque eu não tenho fé. Não tenho, eu fui bem sincera com Deus. Eu não tenho fé, Deus, para eu orar e essa pessoa ressuscitar. Mas não deu 5 minutos. Outra pessoa me ligou e falou, Silvana, eu acho que você tem que orar, porque aquela mulher vai ressuscitar se você orar. E daí? Daí eu tinha 2 opções, ou ignorar, ou ser parceiro. E eu fui. Porque eu não gosto muito de ignorar. Sinceramente, eu acho perigoso. E eu fui. Mas fui falando, eu não tenho fé, Deus. Eu vou orar, mas eu não tenho fé. E fui, e orei, e a mulher não ressuscitou. Ai, que vergonha. Mas eu fui. Cheguei em casa. Falei, ai, Jesus, você me faz cada coisa, né? Mas não entendi, não estou entendendo, Deus. Sabe o que ele me falou? Eu queria ver se você ia obedecer ou não. A questão não era se ela ia ressuscitar ou não. A questão era se você ia obedecer ou não. Então, obedeça, mesmo que você não entenda. 7º e último, assuma riscos. É impossível viver o sobrenatural sem correr risco. Risco em relação à sua reputação. O que vão dizer? Que tá louca, que tá não sei o quê. Virou de vez. Risco de errar. Todos nós vamos errar. Falei para quem está do seu lado, você vai errar. Mas, se você não tentar, você nunca vai acertar. Eu entrei num estabelecimento comercial, uma moça me atendeu. Eu senti que ela não estava bem. Falei assim, você está bem? Ela falou, tô ótima. Falei, tá, achei que você não estava bem. Não, eu estou bem. Ok, Deus. Fui embora. De certo, me enganei. Passado alguns dias, voltei lá. Ela falou assim, sabe aquele dia que você falou isso para mim? Eu não estava legal. Mas é que eu fiquei com vergonha de falar para você. Falei, opa, então não foi um erro, né? Mas houve outras vezes que eu falei e a pessoa disse, não faz sentido nenhum para mim. E eu falo, ok, talvez foi as minhas emoções. Mas
Eu obedeci. E você? O que você vai fazer com o que Deus está falando para você? Errar faz parte do treinamento. Nós estamos sendo treinados. Pergunta para Deus, pergunta para o Espírito Santo. O que o Senhor quer falar com isso? É isso? Não é? É aquilo? Fala comigo, Deus. E Ele vai falar com você. Um dia, cheguei num supermercado e Deus falou para mim, dê um bombom para o caixa. Eu peguei o bombom, muito sem jeito. Eu não sabia o que falar para ela. Eu só entreguei o bombom e falei, é para você. Ela sorriu, pegou o bombom e eu entrei dentro do carro e falava assim, sua burra. Você não falou nada para ela. Mas você, pelo amor de Deus, Silvana, podia ter dito, Jesus te ama. Mas nem isso. E eu estava lá me descascando. E o Espírito Santo falou para mim assim, calma, Silvana. Você está aprendendo. Na próxima vez, você fala. E houve uma próxima vez. E eu falei tudo o que Deus tinha falado a respeito dela. Então você vai errar. E está tudo bem. Amém? Vocês estão muito quietinhos. O sobrenatural está dentro de você. O que você vai fazer com isso? Você vai viver a sua vida amanhã, segunda-feira, trabalho, ignorando o que o Espírito Santo está falando, mostrando para você? Ou você vai corroborar? Não vou falar essa palavra que não vou saber. Ou você vai cooperar com Ele? Qual será a sua atitude? Precisamos de tempo de qualidade com o Espírito Santo, amém? Para isso, é necessário você passar tempo com Ele. Cultive essa intimidade. E você não vai continuar o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Nunca mais você será o mesmo. A intimidade com o Espírito Santo muda a forma como que nós enfrentamos as tentações. Muda a forma como você reage às lutas. Muda a forma como você se relaciona com as pessoas. Muda a forma como você ouve a Deus. Muda a forma como você vive. Para encerrar, Gálatas 5:16 nos ensina assim: andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Quero convidar você a se colocar em pé. Fecha os teus olhos. Eu sei que talvez foi muitas coisas